bem, estamos com mais uma edição do nosso programa Região Metropolitana em Debate. Como vocês sabem, além de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Dias Dávila, Pojuca, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, é bom lembrar também de Itaparica e Veracruz, significam o que a gente chama de região metropolitana de Salvador. Cerca de 4 milhões de habitantes e nada menos do que 2 milhões de eleitores vão votar nas próximas eleições aí. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de conversar, porque é um ano político, naturalmente a gente está vendo esse caldeirão político que acontece no Brasil inteiro, essa efervescência, essa ebulição plena, e assuntos como impeachment, assuntos como cenário econômico vão estar naturalmente passeando no debate aqui dentro do nosso programa. E não será diferente hoje, com um diferencial. Eu tenho entrevistado alguns dos pré-candidatos ao longo desses programas que eu tenho realizado e que são exibidos aqui nessa emissora. Portanto, nesses debates vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar a deputada federal Moema Gramacho, especialista em eleições como na área jurídica, que é o Ademir Esmerim. Entrevistei naturalmente o pré-candidato também Chico Franco, entrevistei o pastor Isidoro, que é pré-candidato a Salvador, entrevistei também um outro pré-candidato a Salvador, o Cláudio Silva, entrevistei Luiz Bacelar, que o Chico Franco eu já falei. Alguns outros, naturalmente, estão dentro desse planejamento, não apenas em relação a Lauro de Freitas e Salvador, mas também por todas os outros municípios que integram, naturalmente, a nossa região metropolitana. Obviamente, todo mundo sabe que essa região significa alguma coisa hoje em torno de 45% do PIB do estado da Bahia. Nós estamos falando numa estrutura econômica, social e principalmente política muito forte. E o nosso convidado de hoje é Gustavo Pedreira do Couto Ferraz, e não de Couto Ferraz, do Couto Ferraz, né? Casado, tem 47 anos, ele é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e dentre, evidentemente, o leque de experiências, a gente, para ser mais contemporâneo, a gente vai destacar duas coisas muito importantes. Uma é o fato de ter sido superintendente de Indústria e Comércio de Lauro de Freitas e saiu depois a convite do prefeito de Salvador para assumir a diretoria de habitação da Prefeitura de Salvador. E é exatamente com ele que a gente vai conversar daqui a pouco, logo após o intervalo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil.
Muito bem, de volta com o nosso programa de hoje. Você, muito obrigado pelo privilégio que me dá de acompanhar o nosso programa. A gente está sempre debatendo coisas muito importantes para a nossa região. Lógico que são problemas comuns, mas nesse momento os problemas comuns estão, digamos assim, individualizados, porque há uma campanha pré-eleitoral em curso e nós estamos conversando com pré-candidatos. Gustavo Ferraz, como é chamado, ele é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, como já disse, e nos dá o privilégio dessa entrevista. E eu vou conversar perguntando um pouco pela vida, pela história de vida e de que forma e em que momento ele não só chega a Lauro de Freitas, como ingressa na política. Boa noite, Gustavo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Boa noite, Rui. É um prazer imenso, né, mais uma vez compartilhar deste programa. Você é uma figura que muito representa para a comunicação da nossa cidade. Né? Prazer estar de volta à LFTV e agora também a TV Sempre, né? Da amiga Patrícia, com a qual deixo aqui um grande abraço para ela e sei da luta dela, né? Também pela comunicação aqui na nossa cidade, que passa, vamos dizer assim, por um momento ímpar, diria. Né? Nós temos 2 grandes veículos, que é a LFTV e a Sempre, e que, com certeza, no futuro próximo, o Poder Público estará também contribuindo para que Lauro de Freitas tenha a sua própria imprensa. Né? Muito bem. Bom, eu perguntava já de saída um pouco da sua história, porque a última informação, o último boletim Gustavo Ferraz fazia parte da máquina do prefeito atual e de repente sai disso para ser candidato, pré-candidato, né, à prefeitura. Mas antes da gente chegar a esse ponto, eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua vida. Você é formado em Direito, é casado e, naturalmente, tem uma chegada em Lauro de Freitas, né? Tem. Por favor, fica à vontade. Me formei em Direito e segui a minha vida. Você nasceu em Salvador? Sou baiano, né? Meu pai é baiano também, da Chapada Diamantina, de Itaberaba. Itaberaba. A minha mãe é paulista. Ah, é? Eu tenho 2 irmãos, um mora em Piracicaba, administrador de empresas, formado pela PUC de São Paulo. Beleza. E tenho um irmão que é economista, que é professor titular da Fundação Getúlio Vargas. Olha que beleza. Assessor econômico de uma série de empresas no Brasil, inclusive da Fiesp. Né? E sobrou direito para você. E eu fui o advogado da família. Casado. Comecei, né, a minha vida jovem e, como todo jovem, muito sonhador. Né? Militei no partido de esquerda, que foi o PSB, com o qual eu comecei a ter contatos com a cidade, com a política da cidade, isso aproximadamente nos idos de 2002, mais ou menos 2003, não é? E comecei a minha militância política no movimento estudantil, como todo mundo que faz política, né? Tem uma história já no movimento estudantil, fui diretor da UNE, fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito por 2 vezes, e no PSB me aproximei muito da política local, aqui da cidade de Lauro de Freitas. Me casei, a minha esposa com a irmã montaram uma agência de turismo na entrada de Vilas do Atlântico e nós temos lá essa agência de turismo, a Flytour, me permita aqui a propaganda. Claro, em absoluto. Em absoluto, por favor. E a Flytour, aliás, uma bela agência, pessoal, extremamente é uma franquia nacional. Sei, sim, claro. Então, há 4 anos atrás tive uma filha, Ana. Ana, beleza. Que... Pai herói. E manda aí, no pai, não? Manda no pai? Manda bastante. Pai velho é um negócio sério. Não, é novo. Mas assim, eu assessor, né, de Jadel desde 2009 e ficava sempre com essa coisa de que morava em Salvador, mas tinha que voltar para Salvador, atravessar a paralela, e a gente sempre viajando, e eu sempre com essa preocupação, quando nós resolvemos então nos mudarmos para aqui. Então o sacrifício passava a ser meu, né? Ela aqui, e trouxemos a nossa filha para aqui. Eu costumo dizer que na vida nós não escolhemos os pais, mas escolhemos a comida, os amigos, a mulher, escolhemos a nossa religião e escolhemos a cidade para viver e para morrer. E foi com essa paixão, né, que vim para Lauro de Freitas. Estou aqui apaixonado por essa cidade e desejo muito, e já faço isso no meu dia a dia, não só na política, mas como cidadão, né, pagando os meus impostos,
e tendo uma visão periférica da cidade, que me permite olhar as coisas boas que nós temos aqui e olhar as coisas que realmente não funcionam e que precisam, não é, de uma figura técnica que tenha uma compreensão da gestão pública e que ajude a cidade a avançar para o futuro. Não é? Então é com essas ideias, vamos dizer assim, que me movem a estar aqui nesse momento. Eu sou presidente do PMDB, não é? Aqui. Todo mundo tem um padrinho, Gustavo, em relação à política. Quer dizer, ou foi influência dentro da família, ou tinha um parente que vem do viés da política, ou, enfim, alguém que em algum momento na vida disse assim, rapaz, você precisa estar na política. Então, quando você fala na vida acadêmica, e aí fala da presença dos diretórios, a gente sabe que continua sendo um berço, né, um nascedouro muito importante na vida e na performance, no sentido do estabelecimento se o sujeito tem ou não viés para a política. É verdade. Você reputa a essa época acadêmica, né, enfim, na universidade, como sendo o nascedouro desse ente político, ou teve influências de outras pessoas? Teve padrinho político? Né? Veja só, eu divido a minha vida política, minha vida pública, em dois momentos. Meu primeiro momento foi na Universidade Federal da Bahia, com a qual me aproximei muito do PT, fui filiado ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Eu fui fundador da Democracia Socialista, um dos fundadores da Democracia Socialista na Bahia. Né? O Walter Pinheiro, na época, era eletricitário, ele trabalhava no telefone. Ele era da Telebahia. Né? Nós tínhamos uma aproximação muito grande do ponto de vista político, e eu fazia uma articulação nacional no movimento estudantil, na área do direito, com a Democracia Socialista. O primeiro, vamos dizer assim, debate, a primeira vinda de Lula à Bahia foi na Universidade Federal, quando eu era presidente do diretório acadêmico. Nós tínhamos um auditório grande Mas convidado pelo DS? Convidado por nós, pelo movimento sindical e pelo movimento estudantil. E lá ele participou e fez o primeiro debate dele aqui em Salvador, com todos os segmentos que eu apoiava à época, na sua primeira, a primeira candidatura dele à presidência da República. Sim, quando foi candidato contra Collor. Isso, exatamente. Então, naquela época eu era universitário, né, estava no auge da militância política. Sim, claro, lógico. E posteriormente a isso... Então você foi cara pintada também? Fui cara pintada. Fui cara pintada. Com muito orgulho. Claro, acho que, aliás, fui e sou cara pintada. Né? Continuo defendendo. As coisas estão erradas. Estou com as mesmas convicções. Né? Aliás, hoje é um momento onde a história, a gente não pode dizer se repete, mas queiramos ou não, o cenário político de crise, de indefinições e tal, ela volta a trilhar com reincorporando o impeachment como um todo. Então eu vou aproveitar e já vou fazer mais uma pergunta em relação a esse cenário político. Como você enxerga a saída? Quer dizer, você hoje integra o PMDB. O PMDB tem o vice-presidente, que é o Michel Temer, tem o presidente do Senado, Renan, tem a figura na Câmara dos Deputados do Eduardo Cunha e, naturalmente, inúmeros nomes ao longo da história do próprio partido do PMDB dentro dessa estrutura de poder na política do país. E o impeachment sendo hoje o cardápio do dia, né? É verdade. A gente não sabe, a gente está conversando aqui, o Senado hoje, durante a gravação desse programa, já estava dentro da reunião, da instalação da comissão e tudo mais e tal e tal. Aonde essa coisa vai chegar? Nós teremos a deposição, a saída, o afastamento da presidente Dilma ou não? Você não vai responder agora. Depois do intervalo, muito mais convidado, para minha alegria, Gustavo Ferraz com a gente no nosso programa. Daqui a pouco a gente está de volta. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada.
Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça-Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje. Você já sabe, estou conversando com um dos pré-candidatos à Prefeitura de Lauro de Freitas, o jovem Gustavo Ferraz, que integra o PMDB. Eu deixei uma pergunta sobre o impeachment. Para onde vai essa coisa? A palavra está comigo. Vamos lá. Retomando um pouco aquela primeira pergunta. Sim, o PMDB. Sim. Isso. Então, fui do PT, me filiei ao PSB e em 2009 saímos do PSB num grupo político que eu fazia parte, que era coordenado pelo Elísio Santana, sobrinho do então Fernando Santana. Quando no descumprimento de um acordo interno, nos afastamos do partido e fomos convidados então, na época, pelo ministro Jadel Vera Lima, para ingressarmos no PMDB. E comecei a minha jornada, acredito que na política propriamente dita, na visão que eu tenho hoje de mundo, eu agradeço muito a essa convivência com a família Vera Lima, especialmente a Lúcio, deputado federal, ao qual nós apoiamos aqui, demos uma significativa votação a ele aqui no município, e a Jadel, que para mim é um dos grandes quadros da política nacional, uma pessoa de muita inteligência, fez um grande trabalho no Ministério da Integração Nacional, à época ainda com o presidente Lula, e hoje continua na luta, sem mandato, mas ainda com muita força política. O detalhe é esse, aqui Jadel, com mandato ou sem mandato, ele consegue ser um furacão. É impressionante, né? É impressionante. Tamanha preparo, verdade. O cara ele se preparou ao longo da vida, e a política foi a sua grande... Não, e o velho Afrismo também era na escola, né? Nossa Senhora, o velho com certeza, muito querido e de muita saudade. Então, vejo que esse ciclo, na minha vida, ele vem agora com muita força nesse momento, sou presidente do partido aqui e vivendo um cenário nacional de muita crise, diria de uma crise política e que do pano de fundo disso tudo, uma grande crise econômica, eu sinto que esse ciclo petista ele vem se fechando cada vez mais, ele se encerra, que a sociedade brasileira ela tem que entender que todo governo ele tem que deixar o legado. E acho que o grande legado que o PT deixou foi o olhar para os programas sociais, para aquelas pessoas que mais precisam. O capitalismo, muitas vezes, e o Fernando Henrique tinha um pouco isso, eu julgo ele um social-democrata,
né? Alguns vão me apedrejar porque eu estou dizendo não, isso. Não, mas queiramos ou não, é fato. Era um formulador, né, no Brasil, principalmente na Universidade da Social Democracia, e quando assumiu a presidência da República, ele já ali começou a gestar alguns programas nessa direção. O grande mérito do PT, na minha opinião, foi amplificar. Ele juntou programas e amplificou isso, deu uma amplitude, na verdade, necessária, diga-se de passagem, para que isso chegasse na ponta com muita força. E foi o que aconteceu. Os programas sociais vieram, arrebataram a população brasileira, todos muito felizes, a economia mundial, de uma certa forma, conspirando a favor, não é? Houve uma onda positiva muito interessante. E com a crise econômica mundial, o país ele não se preparou para esse momento. A verdade está aí. Teve o tempo para fazer. Teve o tempo para fazer, foi alertado pelos economistas, pelos estudiosos, até pelo próprio mercado, né, que já sinalizava claramente os problemas que nós tínhamos com a economia nacional e os problemas da economia mundial, que refleteriam aqui, e todo mundo falava em marola, em onda, você se lembra disso? Né? O Lula falava, não, marolinha, não sei o que e tal. Não vai chegar aqui, não vai chegar no Brasil. E o reflexo disso hoje está aí. Centenas de milhares de pessoas desempregadas, né? Os programas sociais, de uma certa forma, mantidos, mas a um custo para o país imenso, né? Veja aí que nós estamos aí com o principal argumento do impeachment, as pedaladas fiscais, que foram necessárias, de uma certa forma, justificadas pelo PT, né? Não é? Para que pudesse manter esses programas, o que, no final das contas, pouco se justifica. Menos de 10% do rombo tem a ver com isso. A quantidade de pessoas que estão sofrendo com isso, não é? Então, você tem aí muitos pais de famílias desempregados, muitas famílias desfeitas em função da crise econômica. Aqui na Bahia, por exemplo, recentemente, nós recebemos uma informação que já estamos aí a 1.176 estabelecimentos comerciais fechados, não é? Você imagine a quantidade de desempregados, de pessoas que viviam desse pequeno comércio e hoje estão nas ruas, atrás de um emprego, atrás de uma forma saída, de sobreviver, de uma saída para a vida, isso aí. Não é? Então, a crise econômica não é brincadeira, é uma realidade e o país está precisando de um freio de arrumação. Os números não ajudam em nenhum momento. E acredito que caberá, não é, ao vice-presidente Michel Temer reunir, vamos dizer assim, os melhores quadros que a nação tem para que esses fiquem a serviço da população na tentativa de tirar o país dessa situação e colocar novamente o país na bonança, numa economia mais estável, não é? E tenho certeza que está no seu farol a manutenção dos programas sociais que tanto o povo brasileiro abraça, e acho que hoje já é uma realidade nas nossas vidas, na vida dessas pessoas que são beneficiadas por esses programas e que continuarão sendo beneficiadas com certeza absoluta. Acho que isso precisa de ajustes, não é? Claro. Nós sabemos que muitos que foram beneficiados com esses programas não precisariam ser, não é? Existe um componente político muito forte. Lauro de Freitas sofreu isso com a gestão da antiga gestora, quando Minha Casa Minha Vida atendia a lideranças políticas dela. Isso nós não podemos deixar de esquecer. Sim. Não é? Mas muitas da mesma forma, Moema trouxe para cá, enquanto prefeito, em praticamente os principais programas sociais do governo federal. Mas aí o Bolsa Família, porque era uma coisa que, na verdade, era um legado já da sociedade. Ela trouxe para Lauro de Freitas, como teve em Salvador, como o João Henrique, à época, não era ligado ao petismo. Digamos que recebeu também esse benefício. Digamos que o inexplicável seria se não trouxesse. É isso. Claro. E ao mesmo tempo, é o que eu pergunto, Rui, toda essa confluência, né, de fatores da economia, dos programas sociais, etc. Mas qual foi o grande legado deixado pela ex-prefeita, enquanto petista? Amiga do presidente, amiga do governador. Mas qual foi o grande legado para a cidade? A educação melhorou? Ela só fez uma escola em 8 anos. Trouxe os PSFs, mas os PSFs, de alguma forma, tá certo? São programas federais e são mantidos pela administração com muitos questionamentos pelos especialistas. Não é? As pessoas falam que o formato não é o ideal. Sistema de transporte. A ex-prefeita, ela foi responsável e é responsável toda vez que um cidadão de Lauro de Freitas entra no engarrafamento, lembre dela. Foi ela que verticalizou a cidade de uma forma irresponsável, sem planejamento, sem pensar na infraestrutura. E nós vivemos hoje a quebra da nossa qualidade de vida na mobilidade urbana, graças a uma gestão desastrosa nesse aspecto.
E a licitação do sistema de transporte? Ela não fez. E o atual prefeito também não fez. Os ônibus que circulam aqui, os ônibus que circulam aqui, Rui, são ônibus refugos de Salvador. Os ônibus velhos que já estão nas linhas lá, condenados pela população de Soteropolitana, vem para Lauro de Freitas, pintadinho, bonitinho, mas quando você entra no ônibus, a população que utiliza o sistema de transporte sabe que parece que você está entrando numa batedeira de bolo, vai andando pela rua. Isso quando ele não quebra, etc. Então, a informalidade tomou conta desse sistema, não é? Então hoje você tem uma série de cooperativas, e você vai dizer que isso é culpa das cooperativas? Em absoluto. Muito pelo contrário, não tem culpa nenhuma, porque onde o poder público não atua, a informalidade domina. Sim, é verdade. Tem tudo para ocupar os espaços. E hoje, por uma crise econômica, que está aí, a necessidade também de levar o dinheiro para pagar o leitinho das crianças que estão esperando em casa. Eu vou contrapor isso, que a gente vai tocar no assunto Lauro de Freitas de maneira mais contundente. Eu vou aproveitar isso, e essa análise que começou pela avaliação da gestão Moema Gramacho, de 8 anos, eu vou pedir, se for possível, que também converse sobre a gestão atual, mas eu gostaria de deixar uma colocação no contraplano disso e do discurso de Ciro Gomes, que tem tentado agora apongar no vácuo dessa história toda e se insurgir como sendo um elemento que poderia ser aquele escolhido para continuar tocando essas novas eleições, vamos estabelecer, porque ele tem plantado esse vácuo de ser... Alguém tem que ocupar esse vácuo do poder. Uma das coisas que ele colocou foi interessante. Quem deu a governabilidade necessária para o PT conduzir o país foi o PMDB. E agora o PMDB resolve dizer: não quero mais, eu agora vou tocar. Ou seja, eu vou chegar lá, mas sem voto. Eu vou lá, vou chegar como foi dito que naquela época Ulisses planejou da mesma forma em relação a Collor. O que há de verdade nisso? O PMDB. Não vai dizer agora, não vai dizer agora. Claro, a gente tem que aproveitar a audiência dele conosco aqui. Logo após o intervalo, a gente está de volta para mais um bloco do nosso Região Metropolitana em Debate. Até lá. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Estamos de volta com o nosso programa de hoje. Você já sabe, estou conversando com um pré-candidato à Prefeitura de Lauro de Freitas, agora em outubro. Nós vamos ter as eleições minoritárias, portanto prepare seu voto. E nós estamos conversando com Gustavo Ferraz, ele que é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, está aqui nos dando esse privilégio de poder conversar sobre política e, naturalmente, sobre a avaliação nesse momento em relação a pessoas que já administraram de maneira mais próxima, nos últimos 8 anos, da ex-prefeita Moema Gramacho. Também vou perguntar a opinião dele sobre a gestão do atual prefeito, mas eu deixei uma pergunta no ar, quer dizer, a queixa é de que no passado a governabilidade que o PT tem até hoje deveu-se ao PMDB. É como se de repente o PMDB dissesse: não, agora eu não vou mais estar conversando sobre governabilidade, eu quero ser governo. Qual é a sua avaliação? Eu acho que, se você analisar um pouco a história
democrática brasileira e um pouco antes, né, da nossa história democrática, um pouco antes da Constituição de 88, você percebe claramente que o PMDB sempre atuou como um partido moderador, né? O PMDB, ele trazia governabilidade. É o fiel da balança. É o fiel da balança. Então, nada mais natural de que quando esse partido ele se retira de cena, ou seja, do apoio, não é? A tendência é que o poder ele tenha sérios problemas, né? Pelo ralo, e balance fortemente nas suas estruturas, porque esse partido é o que traz a governabilidade nesse processo, né? Então, a saída do PMDB do contexto, né, dessa relação com o petismo trouxe muitas dificuldades para o PT, porque é como se um carro descendo a ladeira perdesse o freio, né? O freio era o PMDB, então o carro aí desceu ladeira abaixo, sem controle. E o Ciro Gomes, na verdade, eu julgo o Ciro Gomes um dos caras mais oportunistas que eu já conheci. Não é? Não tem uma crise que o Ciro Gomes não venha com remédio. Exatamente. Se tem uma dor de cabeça, ele apresenta uma aspirina e aí vai. Então, assim, na verdade, é um erro, mais uma vez, de avaliação desse personagem da política nacional. O que a sociedade brasileira clama são por novos atores. Não é? É pela decência, pela ética. E por um novo ou por novos interlocutores na política. Sim. É movido por esta fé que o meu partido resolveu trazer para Lauro de Freitas a nossa pré-candidatura. Não é? As pessoas não querem mais remendos. Não querem mais mentiras. Mentiras. Elas querem soluções definitivas. Elas querem soluções em que o interesse público esteja à frente do interesse de um partido ou de um governante. Então, movido por essa lógica, por esse desejo da nossa cidade e do nosso país, é que nesse momento eu levanto do meu sofá, do conforto da minha família, e me coloco na rua para trazer justamente esse debate para a nossa cidade. Não é? Eu hoje faço parte da gestão do prefeito mais bem avaliado do país, que é o prefeito Assemineto, não é? Que não é do seu partido. Mas ajudamos ele a reconstruir a cidade de Salvador, não é? Através da Secretaria de Infraestrutura e através dos programas que eu coordeno na Diretoria de Habitação, nessa mesma secretaria. Então, sentindo isso e vendo e aprendendo também com esse modelo de gestão que Salvador hoje respira, tirou do caos, vive. Ele tirou do caos. Nós estamos vindo para cá para tentar trazer essa mesma lógica, sabe? Eficiência, gestão transparente, governando para todo mundo, sem olhar a quem, não é? Esquecendo o retrovisor e apontando para o futuro, modernizando a máquina. Coisas que Lauro de Freitas também precisa passar. Eu não diria a você que nesse projeto está a solução de todos os problemas. Não me arvoro a acreditar que em 4 anos, uma cidade que tanto precisa, em 4 anos estarão todos os seus problemas solucionados. Mas o grande desafio é colocar o carro na pista. O senhor falou de Lauro de Freitas na gestão Moema. E que avaliação você faz de uma gestão que você participou? Eu acho que... Eu vou te dar um... Se bem que você vai questionar o que é participar, né? Mas enfim, vamos enfrentar, porque eu acho que esse debate é necessário, essa pergunta, pela primeira vez alguém me faz ela publicamente, e eu lhe agradeço imensamente por me fazer essa pergunta. Em 2012, no início de 2012, o então prefeito Márcio Paiva foi ao PMDB pedir o apoio do partido. Nós não tínhamos aqui uma liderança que pudesse dar o apoio, já que a nossa liderança do partido, ela estava muito próxima de João Oliveira, a DAO, ela tinha uma amizade com João Oliveira, e desejava que o PMDB apoiasse João Oliveira. Nós, então, em Salvador, estávamos discutindo a candidatura de Mário Kertz, uma candidatura própria do partido. Né? Não reunimos, então, a condição política de fazer um apoio ao PT, tendo em Salvador, do lado de Lauro de Freitas, uma candidatura do PMDB, apoiando uma candidatura petista. Fora do eixo. E o partido, não é? Dirigido por Gedel, entendia que, já que nós éramos oposição ao PMDB na Bahia, ao PT na Bahia, não podíamos, do lado de Salvador, apoiarmos uma figura que, do nosso ponto de vista, questionávamos a sua gestão, e tão próxima de Wagner, tão próxima de Lula, de Dilma, enfim.
não teria sentido isso contaminaria também a nossa campanha em Salvador. Chamamos a presidente do partido da época, dizemos a ela que não iríamos caminhar com o PT, ela resolveu se afastar do partido, e o partido então apoiou o Márcio. Formamos uma comissão provisória, à época eu coordenei a campanha de Mário Kertz pelo PMDB em Salvador, não é? Márcio venceu as eleições, com a nossa ajuda, com o nosso apoio, e depois fui convidado por Márcio para ser secretário de governo. Recebi o convite dele, inclusive tenho como testemunha o Barreto, que foi também convidado no mesmo dia para ser secretário da Fazenda, não é? E consultei, evidentemente, as pessoas com as quais eu me relaciono na política, o Gedel e o Lúcio, e eles, a princípio, não é, diriam que seria uma boa opção, até pelo meu perfil e tudo, e que também teria a opção de Salvador, mas que a decisão caberia a mim, não é, naquele momento. Como já tinha uma proximidade muito grande com o Lauro de Freitas, como expliquei aqui no começo, sim. Acabei fazendo a opção por vir, não é, trabalhar aqui em Lauro de Freitas. Mas, para minha surpresa, em dezembro, o Márcio me chama novamente e diz: olha, eu não tenho condição de deixar os empresários abandonados. Eu preciso de uma pessoa séria para administrar a pasta relativa aos empresários. Quero repactuar essas relações que Moema deteriorou do empresariado com o poder público. Eu preciso de você à frente da Superintendência de Indústria e Comércio. Ou seja, mudou a missão. Mudou a missão. E aí, muito claramente, voltei a conversa com o PMDB, fizemos uma reunião então, eu, o deputado Lúcio Vieira Lima e ele, e decidimos então que eu ocuparia essa pasta. No início da gestão, recebi a pasta com 27 cargos, muitos deles fantasmas ainda, oriundos da gestão anterior. Fizemos o enxugamento dessa máquina, colocamos então 9 cargos na estrutura e comecei a tocar o trabalho da superintendência numa sala, com 9 pessoas, sem computador, sem ar-condicionado, sem material de escritório, sem absolutamente nada. Ou seja, uma fartura, fartando tudo. Fartando tudo. E nem por isso nos intimidamos. Fizemos aqui o primeiro arcabouço legal para a regulação dos escritórios virtuais, tirei do papel o Conselho de Desenvolvimento Econômico e criei um programa que nós chamamos de Banco de Serviços Empresarial, aonde nós montamos toda uma articulação com o CDL, com o Banco do Nordeste, com a Caixa Econômica Empresarial, aonde nós funcionaríamos até as 2 horas no horário administrativo, trazendo toda a rede SIM que hoje está espalhada pela prefeitura para dentro daquele espaço. Imagine que coisa fantástica. O empresário, ele para resolver um problema na CEPLAN, ele não precisaria mais ir à CEPLAN, depois ir à Fazenda, ele iria ao saque empresarial ali, trataria de todas as questões dele, não é? Mas infelizmente o prefeito não entendeu a abrangência desse projeto. Não saiu do papel. Na verdade ele boicotou isso fortemente. Não é? Ele não inaugurou, chegou a um ponto em que nós avançamos tanto, o prédio todo pronto, concebido, toda a estrutura montada, e ele não inaugurava. O que gerou aí um afastamento do partido, não é, dele. Eu sempre me coloquei na condição de um colaborador do governo. Mas uma coisa que eu aprendi na minha militância política é que quando o governante não quer ouvir, está na hora de você sair. E infelizmente, o atual gestor, ele não ouve ninguém, a não ser a ele mesmo. E ninguém consegue governar uma cidade com tantas contradições, com tantas necessidades, sozinho. Não é? O trabalho tem que ser ou em equipe ou não existe. O prefeito, então, a partir do 2º ano, ele começou a virar, vamos dizer assim, o governo começou a virar uma extensão do governo de Moema. Apoiadores de Moema e derrotados por ela começaram a entrar no governo como se eles tivessem vencido aquela eleição. Eu costumo dizer, Rui, que aqui em Lauro de Freitas, quem perde a eleição ganha e quem ganha a eleição perde. Porque você faça uma análise de quem esteve com o Márcio no início da jornada dele. Hoje já não está mais. Figuras importantes, centrais daquele projeto, hoje já desapareceram, não é, do governo. E o governo está contaminado pelas pessoas que estavam com Moema. Eu lhe dou aqui o exemplo de pelo menos 7 vereadores que estavam com Moema e que estão com Márcio. Gilmar, Pastor Edilson, Carluxo, Paulo Aquino, Zé Augusto, não é? Verdade. Júnior Neves. É verdade.
Alexandre Marx. Então, politicamente, se tornou inviável a convivência. Não é equação de solução. Porque o que Márcio teria que fazer? Empoderar os seus. Não manter o poder concentrado numa estrutura que foi derrotada por nós. A nós, ele deu as costas. E como para um bom entendedor, minha palavra basta, o PMDB então resolveu se afastar do governo e por uma decisão do grupo político com o qual eu faço parte, mesmo entendendo que talvez, do ponto de vista pessoal, não fosse o melhor momento para mim ser candidato em Lauro de Freitas, aceitei o desafio, conversei com a minha família, não é? Conversei com o meu partido, conversei com o presidente estadual do PMDB, conversei com o deputado federal que nós apoiamos aqui, o Lúcio Gedel, e decidimos então levar essa candidatura adiante, doa a quem doer. Nós queremos o debate... Então, a pré-candidatura é para valer. Nós queremos o debate franco, nós queremos discutir a cidade, e eu desejo muito saber, já que a antiga gestora e o atual, eles se colocam na posição, ela de volta e ele de manutenção desse trabalho, por que não fez? Por que só fez uma escola? Por que deixou a praia de Buraquinho se tornar hoje um esgoto a céu aberto? Não é? Onde a praia estava imprópria para banho e lá ele retirou a placa que dizia que a praia está imprópria para banho. Por que a estação de tratamento de água da nossa barragem do Rio Joanes está desligada há 5 anos? Por que a antiga gestora soltou foguetes, fez carreata, dizendo que traria esgotamento sanitário e não trouxe, e não deu satisfação porque não trouxe? Por que nós temos 100 ruas asfaltadas sem sequer um planejamento disso? Porque aonde esse asfalto passa, terá que passar os tubos da Embasa, tá certo? E nós teremos que destruir, não é? Todo o trabalho que ele se vangloria que fez, as 100 ruas asfaltadas. Mas aí eu pergunto, um hospital fechado em Itinga e uma UPA inaugurada, mudou só a carcaça. Porque o Jorge Novis, bem ou mal, atendia a população. A UPA está cheia de críticas. Brabo, o negócio está brabo. Não é? Quantas salas de aula ele fez, com as contrapartidas que ele tanto se vangloria que tem? Pois a educação não foi prioridade, Rui, eu lhe aponto por que não foi. Porque é impossível uma educação num município como o nosso funcionar com 4 secretários de educação trocados em uma gestão. 5 secretários de cultura. Bravo. O esporte não funciona, todos os campos, a maioria deles destruídos, e os que ele reforma, não inaugura nunca. O estádio de Itinga vai fazer 3 anos de reforma. Pô, não foi inaugurado não? Não, 3 anos, a gente já foi para a televisão anunciar. Só que ele esqueceu de dizer que tem 3 anos. Em Salvador, o prefeito ACM Neto impressionante. Aí reformou mais de 250 campos de futebol por toda Salvador. E aqui ele se vangloria que em 3 anos ele vai reformar o estádio de Itinga. Eu diria então que esse material da obra está vindo na tartaruga, na Estrada do Coco, toda montadinha lá para poder levar, porque demora demais. A creche da Fortaleza está há 3 anos. Eu nunca vi tanto saco de cimento pular por um muro. Ali sempre passa um caminhão com saco de cimento e joga para dentro. E a creche está há 3 anos ali sem reformar. A creche que nós vamos inaugurar agora em São Cristóvão com apenas 3 meses. Eu vou só dar um paralelo para você poder entender a gravidade desse problema. Salvador reformou o Rio Vermelho, a orla do Rio Vermelho, né? Uma obra que custou 60 milhões de reais em 3 meses. O estádio de Itinga, que tem uma plaquinha lá dizendo que custou 300 mil. Não é verdade? 3 anos. Não tem lógica. Falta gestão, falta comando, falta planejamento. Aí é que está o detalhe. Quando você fala falta comando, falta planejamento, falta responsabilidade com o cidadão, na verdade, né? com a responsabilidade, você acha que é uma questão mesmo de estar ou não habilitado? Um gestor, ele não tem que estar minimamente habilitado para tomar conta do Eu acho que agora sim. Foi eleito democraticamente. Sim, e nós não estamos aqui questionando isso. Muito pelo contrário, a democracia ela existe para justamente de 4 em 4 anos você renovar os seus votos. E quando você entende que aquele projeto que você ajudou a eleger não lhe representa, você sai. É do jogo democrático. E o que aconteceu com o PMDB e com o atual gestor faz parte do processo democrático. Não tem traição. Traição ele teve aos 43 mil pessoas que votaram nele e que hoje não acreditam mais nele.
as promessas que ele fez e não cumpriu. As pessoas que ele exonerou da prefeitura, ele não pagou a rescisão. E hoje, essa monta já está em torno de 5 milhões de reais. Infelizmente. Culpa dele e culpa dela. Que para resolver o problema das contas dela, ela exonerou pessoas no apagar das luzes. Deixou várias empresas que prestaram serviço ao município e restos a pagar, deixando dívidas para a gestão que vinha depois. Isso é irresponsabilidade. A população, Rui, não aceita mais isso. Isso é uma visão antiga de se governar, de se administrar a máquina pública. Perfeito. Perfeito. A sociedade não quer mais esses modelos fracassados que levam as cidades e mergulham elas no atraso, na pobreza das pessoas. A nossa cidade é carente e ela precisa de respeito. Verdade. Sobretudo isso. Sobretudo respeito. Nós precisamos, a nossa principal tarefa é resgatar a cidadania, a autoestima das pessoas que estão perdidas, desesperançosas. Verdade. Diante de tantas catástrofes. Verdade. O atual gestor tira um barquinho e coloca aquele negócio lá que ninguém entende e gasta R$1,5 milhão de reais e ele anuncia que gastou. Que não foi um centavo. Será que nessa cidade não teria um lugar melhor para se colocar esse R$1,5 milhão de reais? Aqui não se precisa de creches, aqui não se precisa de áreas esportivas. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, Rui, que me chocou nas minhas andanças por Lauro de Freitas. A escola Pedro Paranhos em Portão, uma escola importante para o bairro, à tarde ela não funciona, Rui. Por quê? Porque não tem nenhum programa de inclusão social. A Secretaria de Ação Social ela não funciona há anos aqui. A Secretaria de Ação Social é para fazer politicagem. Um gabinete do prefeito que tem 110 cargos em confiança para atender a demandas políticas. A cidade não aguenta mais, as pessoas não querem mais saber disso. Elas querem eficiência no serviço público. Verdade. Elas querem um prefeito que ande pelas ruas, que identifique os problemas e solucione acima de qualquer coisa. Como diz bem o prefeito Assemineto em Salvador, o melhor gabinete para um prefeito é a rua. Fato. Não é? E aqui as pessoas vivem aquarteladas. Mas aí, uma outra relevância aí, um fato que a gente precisa também explicar isso. Você tem uma Câmara de Vereadores, você tem 17 vereadores, cujo objetivo e principal é, evidentemente, estar atento às contas públicas, a ser não posso falar em auditoria, mas pelo menos estabelecer um trabalho de fiscalização, não é? Além, evidentemente, de criar projetos e tal, mas a fiscalização da gestão pública. E hoje o prefeito detém, hoje não, já há algum tempo, detém a maioria dessa Câmara de Vereadores e que me parece que todos estão confortáveis. Em cima desse cenário, quando você fala chega ao povo, quer dar um basta, ninguém aguenta mais tanta mentira, ninguém aguenta mais tanta incompetência. E o que vai acontecer? Você acredita que esses vereadores vão ser reeleitos? Eu acredito, na verdade, que a Câmara de Vereadores ela precisa passar por uma profunda reformulação. Mandato não é emprego. Você tem vereadores lá de 6 mandatos, 7 mandatos, 5 mandatos. Não é? Existe uma confusão, uma relação, vamos dizer assim, de troca política aqui com a Câmara e o Executivo que faz mal à cidade. Não é? São poucos vereadores que estão ali com opinião própria, que não são serviçais do poder. Não é? O que nós precisamos são de vereadores independentes, pessoas com boas ideias, não é? Que ajudem a cidade a se desenvolver e a crescer. Que fiscalizem o executivo porque é o seu papel. E nós teremos renovação? Você acha Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E o seu partido tem nomes? Tenho nomes, tenho muitos nomes no PMDB. Nós entraremos aí com... Eu, inclusive, faço questão de dizer sempre que, ao meu lado, eu não tenho no meu partido vereadores de mandato nem ex-vereadores. Porque acho que o discurso diga com quem tu andas, que direi quem tu és. É verdade. Não é? Então, o adágio cabe aqui. Não é isso? Cabe bem. Então, no meu partido, tenho me preocupado muito com isso. Na renovação de quadros para a cidade. Apresentar novas caras, apresentar novos discursos. Não é? Eu acho que eu faço até um desafio. Quantos programas, quantos projetos que beneficiaram a cidade foram apresentados ao longo dessa gestão? Não é? Que ajudaram a cidade a se oxigenar. Que ajudaram o poder público, inclusive com ideias, indicações, etc. Né? Muito pouco foi feito, Rui. Essa cidade está paralisada no tempo.
A sensação que dá em Lauro de Freitas é que, independente de quem senta na cadeira, o filme é o mesmo. Porque as coisas não continuam sem acontecer. O pior terror para um munícipe aqui é quando precisa do poder público. Porque sabe que não vai ter. A primeira coisa que ele faz é: quem é o vereador para eu ligar? Porque eu sei que através dele eu consigo resolver. Às vezes até uma aspirina no posto de saúde que não tem, ou um esparadrapo, ou uma seringa. Que coisa. Isso é uma vergonha. É tão triste quanto real, né? É uma vergonha. Porque esses problemas, de uma certa forma, eles são endêmicos. Eles já existiam e continuam a existir. O atual gestor, ele não foi competente para fazer as rupturas necessárias quando o ciclo do PT se encerrou. Ele se entregou a um esquema econômico que tem na cidade há mais de 30 anos. Ele ficou refém disso. Mas dentro dessa turma que está aí, nós estamos falando, temos que falar ainda de Chico Franco, que é pré-candidato, sim, Mauro Cardim, Bacelar, naturalmente você fala da sua própria pré-candidatura, mas o novo está contemplado, um novo com consequência, um novo com preparo, um novo com subsídio, um novo que a gente chama não é o novo por apenas ser alguém novo, é para ser um conteúdo novo, para ser uma proposta nova e principalmente falar aquilo que o povo, naturalmente, não só quer, mas é um povo que tem pressa nas soluções. Uhum. Então é mais fácil, em qualquer momento da política, você ser tijolo. Uhum. O difícil é ser vidraça. Então, esses novos são tijolos naturais. Então, eu estou conversando agora com um grande tijolo, preparado, mas um grande tijolo. Uhum. E há outros também que se sentem e têm o mesmo direito democrático. Legítimo, né? Mas que avaliação a gente pode fazer quando você tem uma Câmara que não é nova, muitos dessas pessoas que estão lá, e, curiosamente, alguns novos que entraram nesse meio, mal começaram, já estavam de partida para outros projetos, o que evidencia que não tem responsabilidade ou que não tem um maior comprometimento com quem o elegeu. Uhum. A verdade é, o que pode fazer um novo como Gustavo Ferraz chegando nessa prefeitura? Mudar o quê e de que forma? Porque vai ter que conversar com os vereadores, vai ter que ter a sustentabilidade. Sim, mas isso não vai dizer agora. Depois do intervalo, naturalmente, vamos para o último bloco e aproveitando o talento e a determinação e, acima de tudo, como falar francamente. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil.
Muito bem, estamos de volta com agora o nosso último bloco. Eu sei que você está gostando também, mas é isso. Quando a gente tem a oportunidade de discutir e de debater profundamente questões, às vezes as pessoas não entendem que falar francamente continua sendo o melhor caminho. Às vezes você consegue enganar por algum tempo as pessoas, mas não por o tempo inteiro. Em algum momento, como diz o outro, você vai se dar mal. É muito simples quando a gente entrevista, evidentemente, os nossos convidados. A gente tem sempre, às vezes as pessoas podem achar que até uma maneira não muito elegante de falar francamente. Mas eu acho que talvez seja o caminho mais curto para que a comunicação de fato chegue até você, que terá uma responsabilidade muito grande. Eleitor ou não, porque quem não é eleitor de Lauro de Freitas, aliás, uma das coisas que eu preciso conversar é sobre essa questão da transferência de votos para o nosso município. Tem muita gente que mora aqui e o título ainda está em outras cidades. E há informação que chegou ao pessoal da mídia de que está acontecendo uma dificuldade muito grande dessas pessoas que estão querendo transferir o seu título para Lauro de Freitas. É muito importante que se esteja atento a isso. Se há alguém interessado para que isso não aconteça, é importante que a imprensa cuide disso. Cuide disso no sentido de informar a população o que há de fato por trás disso, ou se é para valer ou não. Não estou denunciando, mas é uma preocupação que todos os municípios que compõem a região metropolitana de Salvador devem estar atentos. Afinal de contas, é o livre exercício da democracia. E cidadania também significa saber votar e votar dentro das suas convicções. Então, transferir o seu título é um direito que você tem, cumprindo naturalmente os prazos e requisitos legais. Não deixe de fazer isso. Muito bem. Lógico que a gente avaliar o trabalho de outras pessoas, reconhecer o direito de todos outros candidatos, pré-candidatos, a disputa para chegar, só tem uma cadeira, que é a cadeira de prefeito e do vice-prefeito. Aliás, que tipo de composição já existe nessa fase de pré-candidaturas? Como é que estão as conversas? Você tem conversado com outros nomes, quer dizer, Chico Franco esteve aqui, o Bacelar esteve aqui, ainda virão outros. Eu espero que o prefeito aceite o nosso convite para estar conversando aqui também, para dar as suas informações à população. O Mauro Cardinho também já foi convidado. Mas na sua avaliação, essa oposição ao que está aí, ela acontece de maneira individualizada ou as conversas vão acontecer? Porque diz que na política é arte de conversar também, não é? Eu acho que todo mundo, todos que se colocam, têm o legítimo, né? São candidaturas legítimas, tem o legítimo interesse de se colocar, é um legítimo interesse de cada partido nesse primeiro momento, ter as suas candidaturas próprias, né? Para colocar o que pensam sobre a cidade, o que estão pensando sobre os problemas da cidade, sobre a política, não é? É um momento de muita efervescência política e há uma necessidade de fato de que esses partidos se coloquem, não é? Nesse primeiro momento com as suas candidaturas. É evidente que na medida que o processo político for afunilando, aqueles que tiverem, vamos dizer assim, que conseguirem chegar, não é, com mais força no final, ou seja, através de uma pesquisa eleitoral, ou até do seu grupo político, conseguir construir e capilarizar a sua candidatura em torno de mais partidos, não é? De uma maior aceitação das lideranças políticas da cidade e da própria população, eu acredito que essa candidatura será a candidatura que representará as oposições. Eu fico muito à vontade para falar das oposições porque eu estou há 14 anos nas oposições. Eu faço parte da oposição, não é? Eu estava com Paulo Souto, eu estava com Jadel Vieira Lima, eu estava com o prefeito Assemineto em Salvador, não é? Aqui no Apoio ao PT, fomos para uma candidatura na época que se colocava contra ao projeto que hoje está aí hegemônico no nosso estado, não é? Então, estou muito à vontade, não é? Para me colocar nesse momento como o interlocutor das oposições no município. Evidentemente que com muita tranquilidade, com muita humildade, com muita, vamos dizer assim, com muita fé, não é? De que esses partidos, no momento certo, estarão junto conosco, caminhando pela cidade e construindo um programa factível que aponte para soluções, não é? Que resolva e que seja resolutivo, que tente corrigir os rumos
não é que essa cidade hoje caminha, não é, para um momento, são coisas muito ruins que acontecem aqui, a criminalidade, não é? Aqui, Rui, a lista é grande. Um artista da cidade hoje, eu vou te dar um dado aqui, não é uma denúncia porque a cidade inteira sabe, mas aqueles artistas que participaram da lavagem do Caranguejo em novembro não receberam ainda. Como é? Não receberam ainda. E sabe quanto recebe um artista aqui, depois de descontar os impostos? R$ 1.500. A Vingadora está vindo para Portão para receber 95. No momento que o próprio prefeito diz que nós estamos em crise. Não é? Então seria um momento então de privilegiar os artistas da terra, não é? Que o dinheiro fica até de bom senso, o dinheiro fica aqui mesmo, não é? As pessoas têm condição de fazer com que essa grana circule na cidade e que você inclusive ajuda, dá visibilidade a esses artistas daqui, e que aqui são muitos, de vários estilos, não é? Uma cidade muito rica nesse aspecto. Então a cultura também precisa ser remontada, não é? Lauro de Freitas precisa contar sua própria história nas escolas, né? A comunidade precisa discutir com as associações, com os professores, com os servidores da educação, um modelo para a educação do município, não é? Que é fundamental. Essa comunidade ela tem condição de construir esse programa pedagógico que vá para essas escolas, que seja a cara das pessoas quando abrirem os livros, como nós vemos em Salvador, com fotos dos alunos, das professoras. Então, é toda uma modificação que precisa ser feita, não é? Acima de tudo, de comportamento. Não é? De comportamento com a Câmara de Vereadores, com os vereadores. Os vereadores são muito importantes para a cidade, mas, porém, nós precisamos melhorar essa relação. Não é? Os partidos precisam orientar melhor as suas bancadas, não é? No sentido de que o vereador ele também precisa cumprir o seu papel. Gustavo, o debate. Você acha que o debate é um instrumento, é uma ferramenta importante em relação à comunicação agora, quer dizer, a nossa praia, né? A praia da comunicação? Lógico, eu acho que na história da LFTV aconteceram já debates e que tiveram uma importância significativa aos assinantes da TV a cabo naquela época e foi alguma coisa em que se deu oportunidade para os pré-candidatos, aliás, não, já candidatos oficializados, debaterem as suas ideias e programas de governo. Eu não sei qual é a sua opinião, gostaria de saber, e também gostaria de antecipar essa pergunta, se eventualmente, sendo convidado a participar, se teria de sua parte o interesse em integrar a um debate, caso venha a ser realizado pela mídia de Lauro de Freitas. Rui, eu sou filho da democracia, né? Do bom debate, das boas ideias, né? Então, eu sou de uma geração da luta por abertura, né? Então, eu acho que o debate, o bom debate, o debate político com conteúdo, sem ofensas, né? Pensando na cidade e nas pessoas que aqui vivem, eu sempre seria a favor, né? Eu acho que, inclusive, faltou na última eleição o debate. É verdade. Né? As pessoas meio que fugiam desse debate para que não houvesse enfrentamentos, né, do ponto de vista ideológico, de ideias para a cidade. Mas é claro que acho, inclusive, que a LFTV tem que cumprir esse papel. Né? Um papel importante para o município, para que as ideias cheguem mais rápido, né? As pessoas capitalizem mais. Tirem as suas dúvidas, questionem. Né? O que as pessoas, de fato, que querem governar o município, pensam sobre ele. Não é? Aqui, muito pelo contrário, aqui a gente elege as pessoas, como aqui ainda nós não temos a cultura, não é, da mídia local, e aqui vocês estão inaugurando esse novo momento, né, com as dificuldades que são inerentes a tudo que começa, mas com o sabor da vitória certa ao final da jornada. Não é? Um dia, com certeza, estaremos comemorando, não é, a imprensa do nosso município, que vive aqui, que cuida das nossas coisas, que caminha por cada cantinho dessa cidade, levando a informação para aquelas pessoas que estão em casa e que querem saber, não o que está acontecendo em Salvador, mas o que acontece aqui. Não é? Então, acho que esse papel da imprensa local, a imprensa que não seja uma imprensa, vamos dizer assim, marrom, sim, não é? Claro. Mas uma imprensa como vocês fazem aqui, que é uma imprensa de qualidade, transparente, sem lado, não é? Muito pelo contrário, o lado que vocês preservam aqui é o lado da informação, passando a boa informação para a população. E isso é que nós precisamos,
Não é? Nós precisamos de pessoas assim, que sejam profissionais como você é, com a sua história, não é? Na comunicação brasileira, e que está aqui, eu diria até que, vamos dizer assim, subutilizado, né? Porque você tem um potencial muito grande, né? E poderia estar assumindo um papel de destaque. Ele é sempre generoso, viu? É uma das qualidades que ele tem. Mas enfim, então dizer que claro que aceito e que gostaria muito, né? E que gostaria de estar, né? Como luto todos os dias na tentativa de chegar como uma opção real, concreta, com um programa factível, discutir na cidade em todas as suas áreas, né, da acessibilidade, do meio ambiente, do esporte, da cultura. Que está sendo, né, naturalmente construído no seu plano de governo. Do entretenimento, que é uma coisa que se mistura um pouco aqui, cultura com entretenimento. Na verdade, entretenimento é uma coisa, cultura é outra. Inclusive, nós temos ideias do PMDB. O PMDB tem a ideia de propor justamente o afastamento disso, né, descolando essa história da cultura e do entretenimento. O entretenimento é a festa, são as manifestações populares, etc. A cultura é uma outra coisa, são os museus que nós temos que ter aqui na nossa cidade, as publicações, né? Enfim. Então, separando isso. Resgate as bibliotecas. Lógico, nas escolas e fora das escolas. Não é? Acho que com muito pouco pode se fazer muito. Há uma questão, e acho que para a gente finalizar, e é uma preocupação nossa enquanto profissional na área de comunicação, a gente nota não posso falar em irresponsabilidade, eu acho que não é bem a palavra correta eu estar tocando nesse assunto dessa maneira incisiva, mas a gente nota no dia a dia que por parte das pessoas há um crescimento efetivo de entender como verdade absoluta aquilo que está em redes sociais. Que essa é uma ferramenta que vai estar em ebulição também nas campanhas, né, municipais, nas campanhas minoritárias. Que avaliação hoje você tem, Gustavo, em relação à importância devida do peso disso numa campanha que deverá acontecer nessas minoritárias no Brasil? Você acha que vai ter uma influência muito grande? Eu acho que sim. A legislação eleitoral está muito restritiva à questão de captação de recursos. Né? Então, as redes sociais cumprirão um papel fundamental, né, para que você consiga, de uma forma instantânea praticamente, levar a sua informação àquelas pessoas com as quais você quer estabelecer essa relação política. Né? Então, eu tenho procurado muito dinamizar minhas redes sociais, falar através dela, né, para que as pessoas comecem a me entender enquanto pré-candidato, enquanto um cidadão que quer o melhor para o seu município. Então eu convoco, não é, as pessoas que acessem ao meu Facebook, Gustavo Ferraz, e no Instagram, Gustavo Ferraz PMDB. Não é? Estou lá para interagir, para conversar com as pessoas. É evidente que no curso desse processo nós também criaremos outras formas, né, de comunicação com as pessoas. Então, pelo que eu estou vendo, você já está numa velocidade total. Já tem profissionais tocando isso. Quero estar conectado com as pessoas, porque acho que o diálogo permanente, não só com aquelas pessoas que formam opinião, mas, sobretudo, falar para os jovens dessa cidade. Pois é, esse jovem que eu queria que você falasse a importância dessa turma, inclusive, que vai votar pela primeira vez. É importantíssimo. Que recado a gente tem para ele? É importantíssimo que você que nos assiste nesse momento, na sua casa, entenda que nós estamos passando por um processo crucial nessas próximas eleições. Teremos que decidir quem governará esse município por mais 4 anos. Não podemos deixar com quem já passou e não podemos deixar com o presente que estamos condenando. Temos que olhar para o futuro. Então você que ainda não tirou o seu título, até o dia 4 de maio é possível fazer isso no TRE, no cartório eleitoral. Vai dar trabalho, mas resolva. Vai dar trabalho, mas vá à luta. Defenda a sua cidade. Não é? Independente de qual seja a sua opção, não é? Caminhe com as suas convicções, com a sua fé, de que quem você escolher terá a condição de fazer pela cidade, pelo que você quer que seja feito pela sua cidade. Eu costumo dizer, Rui, que o povo ele não erra quando escolhe. Quem erra é quem recebe o cajado da esperança e não utiliza da forma correta. Então, eu acredito que é o momento das esperanças se renovarem, não é?
das pessoas estarem mais atentas ao que cada pessoa o Brasil o Brasil está vivendo esse momento. E o município vai viver. E começar a enxergar as pessoas por dentro também. Não é? As redes sociais estão aí para revelar isso para as pessoas. Estejam atentos, leiam, se informem, busquem informação, vejam com quem cada candidato está. Não é? Eu tenho pregado muito isso. Eu estou com um time de pessoas que são pessoas de bem, sabe? De vereadores que são vereadores que têm uma história na cidade, mas essa eleição, essa luta política que nós vamos travar adiante, é uma luta política que eu quero estar ao lado da militância política. Não é? Essa pré-candidatura nossa não é uma candidatura da política tradicional da cidade. Ela é uma candidatura de você que nos vê e que sempre foi militante político, sempre ajudou a eleger alguém. Venha com a gente para você ser protagonista desse processo. Né? Chegou a sua hora agora de estar ao lado de alguém que quer você como protagonista. Nós precisamos renovar os quadros dessa cidade. Não é? Então precisamos dos profissionais liberais, dos empresários, daquelas pessoas que sempre, em cada eleição, estiveram com um vereador, estiveram apoiando um candidato a prefeito. Chegou a sua hora de ser protagonista. Venha com a gente, você vai ter espaço. Você vai ter espaço para propor, você vai ter espaço para nos ajudar em algum momento da história a reconstruir a história dessa cidade. É verdade, interessante. Bom, deixo na tabela já as suas considerações finais do nosso bate-papo de hoje. Já agradeço antecipadamente o carinho que sempre teve, naturalmente, na nossa relação, mas principalmente com quem nos assiste agora. Agradecer o espaço democrático, né, da LFTV, da Sempre, dizer que caminho pela cidade com as minhas convicções, né, com a fé que trago dentro de mim, de que é possível fazer muito mais por essa cidade, é possível fazer muito mais por as pessoas que moram aqui, é possível apresentar um programa factível, não é? O PMDB se dispõe a isso, não é? Sem amarras, com fé no futuro, olhando para as pessoas no olho e enxergando qual o caminho deve ser seguido, não é? Caminhem, aceitem as nossas propostas, venham com a gente, vamos discutir, vamos nos reunir e quem sabe um dia estarmos juntos no futuro, coordenando todo esse processo da cidade, inaugurando um novo momento. Acho que Lauro de Freitas ela precisa respirar novos ares, não é? Seja ele em que área for, porque aonde você vai, você encontra um problema, não é? E então as pessoas se sentem muito insatisfeitas com o que está acontecendo. Então esse chamamento que eu faço é para que vocês nos acompanhem. Vamos caminhar, vamos discutir e quem sabe lá na frente ter uma candidatura que represente tudo isso, não é? Que seja justamente o extrato desse desejo majoritário da cidade, não é? Um prefeito, ele governa para toda a cidade, mas ele tem que agradar fundamentalmente a maioria, porque agradando a maioria, ele está no caminho certo. Bem, muito bem. Bom, diante das considerações finais do nosso convidado de hoje, algumas reflexões. A primeira é que falou o tempo inteiro, francamente. A segunda é que não está conversando com um discurso vazio. Terceiro, está realmente antenado não apenas com a realidade nacional, mas principalmente com a situação do desgoverno, da falta de carinho que essa cidade vem sofrendo ao longo do tempo. E mais do que nunca, a palavra da esperança de alguém que diz assim, sim, eu estou pronto, vamos discutir uma nova cidade, vamos conversar, somos aquela história do novo, mas um novo com background, um novo realmente com a capacidade de produzir e de realizar pela nossa cidade. Esse debate busca, acima de tudo, não apenas conscientizar, mas gerar reflexões. Gerar reflexões porque o tamanho de uma cidade como a nossa não é que a questão de querer analisar ela pelo tamanho geográfico e nem pela situação econômica diferenciada das demais, pelo menos está entre os 10 municípios do estado da Bahia, mas principalmente em estabelecer o compromisso da nossa cidade com a qualidade de vida do cidadão. O que está em jogo não é apenas estar debatendo como poderá ser essa cidade, é estar consciente de que há pessoas capazes de estabelecer um novo consequente e um novo de fato comprometido com a nossa cidade. Nós temos um compromisso com o nosso próximo programa, com novos convidados. Eu espero ter a oportunidade de voltar ao assunto Lauro de Freitas e conversar também, e vamos, evidentemente, rodar nesse cenário por outras cidades. Porque, acima de tudo, Região Metropolitana em Debate quer isso,
debater e construir novas ideias para os nossos municípios. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E não esqueça, acima de tudo, cidadania é isso. Até lá. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do UNICEF é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Hehehe